Vou falar um pouquinho sobre a planilha. Hoje vai ser um tema sobre o, no caso, sobre a cultura da soja, certo? Antes de a gente entrar na cultura da soja, eu vou falar alguns detalhezinhos aqui importantes primeiro sobre, tá? E assim a gente prosseguir para a cultura da soja, tá bom? Bom, então nós vamos lá. Essa aqui é a planilha completa, certo? Então, na planilha gratuita tem a cultura da soja liberada. Então, nós vamos em agricultura, adubação de culturas. Eu comecei a preencher aqui uma análise, ó, que está aqui, que ela me mandou. Então, eu vou coloquei essa primeira aqui, ó, de pasto de 0 a pasto 7, 0 a 20 aqui na planilha, certo? Então, vocês podem ver, ó, que está toda preenchida, tá bom? Então, eu vou colocar mais um parâmetro aqui para todo mundo ver como é que preenche. Ó. Vou pegar esse passo do 8 aqui. Ó. Então, vamos lá. 5,0, 5,8. Matéria orgânica, 1,93. Para você passar da matéria orgânica para o carbono, você divide para 1,72. Tá bom? Então, 1,93 divide para 1,72, que dá 1,12. PMELH, vamos lá. PMESH é 1,9, remanescente 0, potássio é 51,60, enxofre. Nós temos 3, cálcio 1,34, magnésio 0,45, sódio temos? Não temos. Alumínio 0, H mais Al 3. Deu 39, saturação de base 39,2. Normalmente algum arredondamento que deve ter feito, certo, para chegar nesse valor aqui, mas está dentro. Boro 0,25, cobre 0,7, ferro 96, manganês 3 e zinco 2,8. Aqui já nós não temos, né, esses nutrientes aqui, molibdênio, níquel, selênio, cloro, silício, argila. Tá, grama por quilo. Para a gente passar em porcentagem, nós divide por 10. Então, 25,8. Silt, 4,2. E areia, 70. Beleza. Clica na maisinha aqui. E aqui nós temos a planilha. Essa aqui é da amostra 1. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o pH aqui, ó, nós temos dois pH. O pH, para quem não sabe, ele mede a acidez ativa do solo, que é a atividade do hidrogênio presente na solução do solo. Então, o pH ele vai variar ao longo do tempo, alterando seu valor conforme o manejo do solo, ou seja, cultivos sucessivos e adubações. As plantas vão absorver nutrientes de carga positiva, como potássio, magnésio, cálcio, entre outros, e vão liberar o hidrogênio das raízes para a solução do solo, o que vai reduzir o pH. Então, numa reação de fertilizante nitrogenado com o solo, especificamente na nitrificação, a passagem de amônio para o nitrato também vai ter a liberação do hidrogênio. Então, além destes outros fatores, contribui para o aumento da acidez do solo, como a precipitação pluviométrica, irrigações, entre outros. Certo? Então, assim, numa análise de solo, o pH, ele temos no caso, o pH em cloreto de cálcio e a água. No pH, ele é determinado digitando 10 cm3 de solo em 25 ml de água, ou seja, uma relação de 1 por 2,5. E vai realizar essa leitura em um potenciômetro, certo? No caso de São Paulo, o pH é determinado com uma solução de cloreto de cálcio de 0,01 mol por litro, que tem como objetivo de reduzir uma influência de sais sobre a leitura do pH, certo? Se vocês for ver, nós temos duas tabelinhas aqui, ó. O movimento pelo curso para mim é mais fácil, tá? Porque eu fico olhando a velocidade que a planilha tem, se ela tá responsiva ou não. Vamos falar um pouquinho sobre o pH em água. De 0 a 5 é extremamente ácido,
é de 5 a 5,9 é a acidez média e a fraca é de 6 a 7, certo? Ou seja, 6,9. Já no cloreto de cálcio é de 0 a 4,5, que é elevada, de 4,5 a 5,5 é a média e de 5,5 até 6,5 é a fraca. Então, o pH do solo ele é um indicativo de sua fertilidade atual. Ou seja, da forma química que o alumínio vai se encontrar, se na forma tóxica ou precipitada, do nível de uma solubilidade dos macros e micronutrientes e da atividade de micro-organismo no solo. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, que é o seguinte. O pH até 5,5, nós temos o quê? Como que vai ser a provável característica deste solo? Até os 5,5, então temos elevados teores de alumínio, possivelmente a baixa teor de cálcio e magnésio no solo, uma baixa saturação de base, nós temos uma boa disponibilidade de zinco, cobre e ferro e manganês, porém temos a baixa disponibilidade do boro, molibdênio e do cloro, a deficiência de fósforo e na formação de precipitados, certo? Com uma ligação do fósforo com alumínio, com ferro, com manganês e elevada absorção dos colóides, a menor perda de nitrogênio por volatilização e a baixa atividade de micro-organismos, certo? Quando temos um pH de 5,5 a 6,5, nós temos uma ausência do alumínio tóxico, a boa disponibilidade do boro, a disponibilidade intermediária dos demais nutrientes e o pH ideal para a maioria das culturas. Já quando temos um pH acima de 6,5, temos a ausência do alumínio tóxico, certo? Elevado teor de cálcio e magnésio, saturação de base, a baixa disponibilidade de zinco, cobre, ferro, manganês, a boa disponibilidade do boro até o pH 7,5, alta disponibilidade do molibdênio e do cloro, porém temos um aumento de perda de nitrogênio por volatilização e a alta atividade de micro-organismos. Então, a alteração da disponibilidade de alumínio e dos macros e micronutrientes em função do pH do solo, a gente tem que ficar atento, certo? Então, quando a gente fala na redução do pH do solo, ele vai diminuir a disponibilidade dos micronutrientes como cloro, molibdênio e boro e dos macronutrientes e aumenta a solubilidade do alumínio na forma tóxica, certo? Do alumínio. Então, em solos com pH superior a 6,5, a gente vai ter uma redução acentuada na disponibilidade dos micronutrientes como o zinco, o cobre, o ferro, o manganês, e por essas razões, o pH do solo considerado adequado para o crescimento e desenvolvimento das plantas, eles vão situar em pH de 6 a 6,5. Então, nesta faixa, não há presença de alumínio e a boa disponibilidade dos nutrientes. Quando temos um pH de 6,5, a solubilidade do ferro ele vai decrescer, certo? Para cada aumento do pH do solo. E na faixa de pH de 4 a 9, a solubilidade do manganês vai diminuir 100 vezes para cada unidade de aumento de pH do solo, certo? Eu vou gravar mais outro vídeo aqui falando também sobre o alumínio, beleza? Então, aguarde um minutinho.